Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para fazer um comentário acerca de um conceito de felicidade que aparece num dos grandes pensadores do período helenístico da filosofia grega. O período helenístico é aquele período que sucedeu ao período clássico da filosofia grega, né? Aquele período que, do ponto de vista político, é marcado pelo domínio dos macedônios, governados por Alexandre o Grande sobre os demais estados gregos. Eu falarei sobre, tecerei um brevíssimo comentário acerca do conceito de felicidade que aparece num dos grandes pensadores deste período helenístico, e aqui eu me refiro a Epicuro. Eu vou tecer um brevíssimo comentário acerca do conceito de felicidade em Epicuro, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, falamos, apresentamos conteúdos relacionados às áreas de nossa formação, relacionado às áreas de nosso interesse, né? O que falamos aqui é resultado, é um produto de muitos anos de estudos formais, ou seja, esses estudos frequentando salas universitárias, estudos decorrentes de muita leitura, muita pesquisa, estudos que nós vamos fazendo hoje por exemplo, do YouTube. Eu estudo muita coisa, aprendo muita coisa também por meio deste espaço, né? Enfim, o que compartilhamos com vocês resulta de muitos anos de estudo, de reflexão e de pesquisa. Portanto, nos ajude fazendo aí a sua inscrição, deixando aí o seu comentário, compartilhando esse espaço com outras pessoas. Isto nos ajuda a levar esses conteúdos a um número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, como eu já apresentei, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o conceito de felicidade que aparece em Epicuro, que fundou uma escola de filosofia no período helenístico do pensamento grego, o epicurismo, e que se tornou uma das mais célebres escolas filosóficas do período da história antiga da filosofia. A escola de Epicuro é uma das escolas mais importantes do período antigo da filosofia, e uma escola que vai atravessar a tradição, né? Uma escola que vai continuar cativando o interesse, né, a curiosidade de muita gente, e isto ao longo dos séculos, né? Tanto é que no Renascimento, século XVII, nós teremos aí um renascimento do epicurismo, né, por meio do filósofo Pierre Gassendi, mas isso aí já é tema para um outro comentário nosso, para um outro encontro, né? O que nós queremos enfatizar aqui é que Epicuro desenvolveu um pensamento filosófico, desenvolveu ideias filosóficas que foram bastante importantes, não apenas em seu tempo, mas ao longo dos séculos. E dentre os temas de seu interesse, a felicidade não poderia ficar aquém, ficar à margem, ficar excluída dos objetos cognoscíveis, dos objetos temáticos de interesse de Epicuro. E sobre a felicidade, Epicuro
vai desenvolver um conceito que é um conceito extremamente sugestivo, um conceito extremamente interessante, por meio do qual ele parte do pressuposto de que a felicidade decorre de uma certa conformidade do espírito ou da alma do indivíduo com as circunstâncias nas quais este indivíduo está inserido. Ora, Epicuro irá dizer, e isso por meio de uma citação feita por Sêneca, é em Sêneca que nós encontramos esta máxima epicureia, ou esta máxima epicurista, que reza que aquele que não tem os seus bens, não vê em seus bens, aquele que não se satisfaz, aquele que não se alegra por meio dos seus bens ou por meio dos bens que lhe pertencem, ainda que senhor do mundo, será um infeliz. Ora, para Epicuro, a felicidade consiste, portanto, nesta satisfação do indivíduo com os bens que lhe pertencem, com os bens que lhe são próprios, com os bens que ele tem. Pois, se assim não for, ainda que este indivíduo se torne senhor do mundo, ele continuará sendo um infeliz. Por quê? Porque a razão de sua felicidade não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele não tem. Não está na posse de determinado bem, mas no bem que lhe falta. Portanto, a felicidade é, para Epicuro, esta conformação. E vejam, não confundam conformação com conformismo. Para Epicuro, quando a minha alma se conforma, se satisfaz com aquilo que eu tenho, se satisfaz, se conforma com as circunstâncias nas quais eu estou inserido, eu posso perfeitamente afirmar que eu me encontro num estado de felicidade, pois a felicidade é este aquecer, é este prazer, é esta satisfação do indivíduo com aquilo que ele tem, com aquilo que lhe é imediato, com a realidade na qual ele está inserido, porque esta é presente e presente de forma plena. Esta é presente e presente de forma completa. A realidade na qual nós estamos inseridos, o bem ou os bens que possuímos, nunca são incompletos. Eles são plenos à medida que se apresenta para nós hoje como uma realidade apreendida, como uma realidade tangível. Aquilo que lhes falta é intangível e, portanto, não se apresenta, não se mostra a mim tal qual eu os toco neste exato momento, no dia chamado hoje, no tempo chamado agora. Portanto, a satisfação, essa satisfação com as minhas circunstâncias, essa satisfação com com os meus bens, com aquilo que eu possuo, é a condição necessária que permite ao meu espírito fruir, que permite à minha alma gozar de felicidade. Por quê? Porque
se comportando assim, a minha alma não reluta, não se angustia, não se inquieta, não se perturba por aquilo que me falta. Porque aquilo que me falta é sempre um motivo de angústia, aquilo que me falta é sempre um motivo de inquietação, aquilo que me falta é sempre um motivo de agitação, de perturbabilidade. Por quê? Porque aquilo que me falta implica um vazio na minha existência. E aquilo que me falta, às vezes, me inquieta muito mais do que o prazer que eu posso experimentar naquilo que tenho, naquilo que possuo, nesta realidade na qual eu estou inserido. E repito, essa realidade que é uma realidade plena, tudo aquilo que consiste em objetivos a serem alcançados, em metas a serem atingidas, em posses a serem conquistadas, tudo isso em relação à minha realidade está à margem, está longe, distante e, portanto, é irreal. É irreal pelo simples fato de não fazer parte das minhas circunstâncias, de não estar ao meu alcance, de não ser por mim tangível. E quando eu me angustio por conta disto que é intangível, disto que em mim implica falta, carência e, portanto, um vazio, quando esse sentimento de carência, de falta, de vazio me é extremamente intenso, ele acaba roubando de mim o prazer de me alegrar, o prazer de fruir de certa felicidade com aquilo que eu tenho, com as minhas circunstâncias. Daí, Epicuro, a fim de nos ajudar para que não incorramos neste vazio, nesta inquietação que decorre causada por nós por aquilo que não temos, por aquilo que desejamos, por aquilo que almejamos, para não incorrermos neste erro que vai gerar em nós angústia. Epicuro nos propõe a faculdade do discernimento e dentre outras contribuições de Epicuro para o pensamento filosófico, a ele nós devemos duas faculdades: a sensibilidade. Epicuro é um filósofo da sensibilidade. Qualquer dia desses nós falaremos sobre o conceito de sensibilidade em Epicuro. Epicuro é um filósofo da sensibilidade, mas ele também é o filósofo do discernimento. Epicuro contribuiu para que nós descubramos em nós esta faculdade, a faculdade do discernimento. E o que é o discernimento? O discernimento nada mais é do que uma potência reflexiva inerente à nossa alma, que está em nós. Isto, para Epicuro, é discernimento. Esta potência reflexiva que está em nós e que vai fazer contraponto, vai equilibrar, vai mediar outro movimento em nossa alma que é causado pelos nossos impulsos, pelas nossas afecções. É natural que queiramos mais. É natural que desejemos, e o desejo, repito, sempre pressupõe uma falta. Por quê? Porque só desejamos aquilo que não temos.
Inclusive eu já falei sobre este conceito de desejo em outros encontros nossos. Ora, o desejo sempre pressupõe uma falta, pois nós só desejamos aquilo que não temos. E, portanto, é natural que desejemos. Faz parte dos nossos impulsos, das nossas afecções naturais. Agora, quando esses impulsos correm à solta, quando estes impulsos, quando essas afecções não possuem um elemento moderador, não possuem um contrapelo, um contraponto, não possuem um eixo, um outro elemento limitador, a nossa alma vive perturbada, nossa alma vive inquieta, nossa alma vive angustiada. Não encontramos a serenidade, a paz, justamente porque esses impulsos, essas afecções, este movimento natural de nosso ser, nos domina de tal modo que vivemos uma constante angústia, numa constante inquietação, num constante tumulto do espírito, tumulto da alma. E o elemento que vai fazer este contraponto, que vai equilibrar, vai impor limite ou limites a essas minhas infecções, a esses meus impulsos, é o discernimento, esta potência reflexiva, que também é um movimento da minha alma e que me ajudará a atingir um certo equilíbrio, desenvolvendo em mim a consciência da alegria acerca daquilo que eu tenho, acerca das minhas circunstâncias. Esta potência reflexiva, é esse discernimento que vai gerar em mim uma certa conformidade, e repito, não confundam conformidade com conformismo. E por quê? Porque Epicuro não ignora este nosso desejo de movimento, ou seja, de sair de um lugar para outro, de conquistar aquilo que ainda não conquistamos, de possuir aquilo que não possuímos, de alcançar os objetivos que ainda não alcançamos. Ora, Epicuro não exclui a importância disso. Isso é extremamente importante, desde que esta busca por aquilo que não temos, este movimento em direção a objetivos ainda não conquistados, concretizados, alcançados, seja uma busca serena, seja um movimento sereno, seja um movimento que não nos permita perder de vista aquilo que já temos e com isto nos alegrarmos, e com isto encontrarmos algum prazer, e com isto encontrarmos a felicidade. Vejam, vocês já puderam notar que Epicuro está propondo, por meio desse discernimento, uma faculdade que nos ajude a equilibrar aquilo que em nós é natural, e o natural, repito, são essas afecções, estes impulsos, estes desejos, isto é natural. Em contrapartida, moderados, adocicados, mitigados, equilibrados por meio desta potência reflexiva, desse discernimento que me conduz a encontrar prazer, alegria naquilo que tenho, naquilo que já é meu, naquilo que já me é dado aqui agora, nesta realidade, neste dia chamado hoje, neste tempo chamado presente, neste agora. Se eu não encontrar este equilíbrio, aí de fato, mesmo sendo senhor do mundo,
eu continuarei sendo um infeliz. Por quê? Porque minha alma está sempre inclinada aos excessos, à desmedida, à desmesura, ao incomensurável. Mesmo sendo senhor do mundo, eu continuarei sendo infeliz, pois minha alma se inclina para os excessos e não para o equilíbrio. E o contrário é verdadeiro. Mesmo sendo senhor do mundo, se eu tenho um discernimento, eu sequer irei permitir que aquilo que excede, e aquilo que excede é aquilo que não me é necessário, para Epicuro. Aquilo que excede é aquilo que não me é preciso, aquilo que não me é necessário. Mesmo eu sendo o senhor do mundo, quando eu tenho esta consciência proposta por Epicuro, de tal modo a encontrar felicidade nos bens que me pertencem, na realidade, na circunstância na qual eu estou inserido, eu irei me alegrar apenas com aquilo que me é necessário, aquilo que me é fundamental, aquilo que me é essencial. Eu preciso conservar esta imagem, esta ideia do essencial, do necessário, para manter, para conservar meu espírito, minha alma no estado de serenidade, que é o estado mais propício ao indivíduo experimentar a vida feliz. Este discernimento, esta potência reflexiva, esta consciência é capaz de me conformar a minha alma aos bens que são meus aqui e agora. E conformada a isto, esta minha alma agora experimenta certo prazer, certa alegria, experimenta certa ou boa medida de felicidade. Este é o conselho filosófico que Epicuro nos apresenta para encontrarmos a tão desejada, buscada, a universalmente aspirada felicidade. Aprendamos a ser felizes com aquilo que temos, pois o que não temos, se conquistá-lo, bem, se não, continuaremos com a nossa alma serena e em paz. Forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado desta breve reflexão sobre o conceito de felicidade em Epicuro. E Epicuro, na filosofia de Epicuro, encontramos outros desdobramentos que tornam rico este seu conceito de felicidade. Mas para isso, para entendermos estes desdobramentos, aprendermos esses desdobramentos, nós precisaremos de um tempo mais longo. Numa outra ocasião, retomaremos o tema da felicidade em Epicuro, mas numa outra ocasião. Espero que tenham gostado desta breve reflexão. Se gostaram, deixem aí o seu comentário. Se gostaram, façam a inscrição no canal, compartilhe esta breve lição com outras pessoas. Isso pode ajudar muita gente e em breve nos reencontraremos aqui para mais uma reflexão, para mais uma aula, para mais um encontro. Espero vocês aqui
em breve. Um forte abraço e até lá.